Olá, estamos aqui num bate-papo arrozeando comigo, Rose Campolina. E para este papo gostoso e falar de arroz, eu trouxe 2 convidados para lá de especial. Estou aqui com a querida Miriam Cerruti, escritora, chefe, tem um monte de receita e curiosidades sobre arroz. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada. E estou também com o chefe Marlon Sérgio, do The Eat Restô, chefe que viaja atrás de arroz, viu, gente? Tem várias receitas, inclusive receitas publicadas aqui no livro da Miriam, por isso que os 2 estão aqui. Hoje estamos, assim, com a nossa mesa bem festiva, né? E esse papo vai decorrer longamente com arroz e muitas curiosidades, receitas e dicas, não é, Marlon? É isso aí, Rose. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês e vamos começar falando de arroz, que é o meu grão preferido, né? Uau! Eu tenho uma curiosidade, eu fiz um passeio, vou começar por aqui só para demonstrar nesse bate-papo o meu grande affair pelo arroz. Eu estive na Tailândia, fui passear há uns anos atrás, em férias. Um dos primeiros locais que eu quis conhecer foi uma plantação de arroz de jasmim. E eu fiz isso no norte da Tailândia, em Chiang Mai, que foi uma experiência maravilhosa. Você até me mandou as fotos, eu adorei. Você viu que bacana, né? Mandei as fotos. Você caminhar naquela entrada daquele terreno bem úmido com aquela plantação de arroz e uma produção imensa de arroz jasmim, que é extremamente perfumado, foi uma experiência inesquecível. E eu já era apaixonado por arroz e pelo jasmim fiquei ainda muito mais, né? Não tirando a minha paixão pelos outros grãos, né? O agulhinha, o integral e essa coleção maravilhosa que o Albaruska tem e que nos propõe um leque imenso, né, de receitas, de produções, né? Inclusive eu trouxe aqui um croquete de carne que na massa dele tem a composição de arroz cozido e triturado, né? Dá uma certa leveza na carne, dá uma consistência, dá uma liga e é isso aí. Que bacana, Marlon. E no finalzinho eu vou te pedir essa dica, porque a gente vai cair numa perguntinha sobre receita sustentável. E eu vou voltar a falar desse croquete maravilhoso que eu já conheço, sei o tanto que é bom, né? Excelente. Vamos lá. A receita vai estar disponível aí para todos. Obrigada. Miriam Cerruti, escritora, chefe, proprietária, né, da Pizza Mármore 500, faz tantas coisas, tantos festivais, produtora cultural também. Você é um leque, né, Miriam? Essa mulher multifacetada, com tantos predicados e com tantas atribuições profissionais. A gente se conhece desde a revista Minas Gourmet, né? Exatamente. E é um prazer ter você aqui conosco e para contar um pouquinho, bagagem que não te falta, né? Com arroz, receitas, dicas e aquelas práticas também de sustentabilidade. Olá, pessoal. Rose, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Né, estar aqui com vocês na companhia do chefe Marlon e na sua, claro. Então, a nossa história começa lá de trás, né? Ao inverso do chefe Marlon, a minha raiz é a cozinha mineira, é o que a gente tem paixão, né? Vem das fazendas, das histórias. E, claro, a cozinha mineira, a base dela é o arroz e feijão. Arroz e feijão. Então, inclusive, nós terminamos agora um festival de tropeiro. Tropeiro. Né, que foi inédito em Belo Horizonte. Tropeiro aí, né? Fizemos do 14 bares criando tropeiros. E estamos partindo para o Festival de Arroz. Que maravilha! Vamos fazer no segundo semestre um festival de arroz que é para instigar todos os chefes, os bares, restaurantes a criarem arroz diferenciado. E trabalhar com essa nossa base alimentar, né? O dia que você comentou isso, Miriam, de fazer, foi a vez do feijão, né? Fizeram o maior tropeiro aí do Brasil. Agora a proposta é para fazer arroz. E quando, né, a gente estava nesse bate-papo aqui com arroz, eu achei que veio tanto a calhar, porque foi uma feliz coincidência da gente ter um festival com pratos e fazer um tributo ao arroz. Exatamente. Arroz e feijão são nossas bases alimentares. Exatamente. Eu tenho essa história, né? Eu sempre trabalhei nessa linha. A minha paixão pela cachaça é declarada exatamente em função da história. Eu sempre cozinho e faço drinks buscando a história.
para mim, eu tenho que estar lá atrás. Cada prato tem que contar uma história, Exatamente. um motivo, né? E às vezes esse motivo vem até, não somente do prato, mas até com aquele ingrediente. Exato. Eu acho que como a nossa base, a nossa culinária é arroz e feijão, né? Assim, a gente tem um leque fantástico de ingredientes, mas que dá para unir com os dois o tempo todo, né? O exemplo disso é os pratos que a gente consegue criar usando todos os tipos de arroz, né? Hoje nós temos muito versátil, né? uma gama fantástica, né? Arroz integral, agulhinha, o jasmim, o parbolizado. Então, assim, você pode criar à vontade. De A a Z. Exatamente. Né? E todos vão ficar maravilhosos. É isso Com aí. certeza, porque o arroz é um grão abençoado, né, Sim, Marlon? é um grão maravilhoso, né? É brilhante, é lindo, é branco, é paz, é sabor, é tudo, né? E é aquilo que eu digo, né? É uma abertura imensa. Você faz salgado, você faz doce, você faz entrada principal, sai sobremesa. Aproveitando o ensejo aí, eu tive presente nesse festival do feijão tropeiro e como não poderia deixar de ter, como a mesa do brasileiro, principalmente do mineiro, tem arroz em tudo, o meu feijão tropeiro, que eu tive a honra de participar junto com a Miriam Cerruti aí no festival, tinha E foi vencedor, tem que lembrar isso. E foi vencedor. Prato, né? O prato da melhor apresentação. E eu tive um arroz que eu perfumei ele com gergelim e gengibre. Então era arroz com gergelim e gengibre, que estava super perfumado, para você comer com feijão tropeiro no entorno. Que delícia. E fez muito sucesso. As pessoas gostaram bastante, né, Miriam? Foi fantástico. Foi muito bacana. E é interessante, ouvindo vocês dois aí, assim, são cozinhas, né, que às vezes elas vão para uma vertente e outra, mas às vezes acabam se encontrando. Como é a própria gastronomia, que ela recebe influências de vários locais. Então você vai lá, você faz aquele arroz, você dá um toque de gergelim, a Miriam já dá o toque, por exemplo, de cachaça. Sim. Né? O meu arroz leva cachaça. E eu vou perguntar essa dica. É um arroz bêbado, né, Miriam? Exatamente. Arroz embriagado. Arroz embriagado. Mas aí, gente, tocando nesse ponto, eu queria, né, que vocês nos dessem dica pro pessoal de casa aí, para fazer aquele arroz perfeito. São duas coisas que eu quero que vocês respondam para nós, porque são perguntas assim recorrentes aí no nosso Instagram. Sim. Qual o segredo, por exemplo, de um arroz perfeito e qual, por exemplo, é o segredo de um arroz soltinho? Por quê? Eu quero até explicar essa diferença. Às vezes você faz um arroz perfeito, mas se você for lá, às vezes, mexer demais com ele pode empapar. Sim. Tem todo um jeito. Às vezes, assim, minha mãe ficava muito brava de cutucar o arroz ali. Sim. Sabe? Na hora Com o do garfo. cozimento. Pra E ele eu não já mexo empapar. ele o tempo todo. Né? Eu Mas também você mexo. mexe depois que você termina de fazer? Não. O meu segredo... Não, mas você mexe enquanto ele tá torrando. Não, senhora. Você mexe depois que tá põe cozido? água. Cozinhando. Ah, não, eu mexo quando ele tá com água e depois eu tampo. Aí quando seca, eu não mexo mais. Continuo Aí tem mexendo. não mexo, E Miriam. eu continuo mexendo. Bom, o meu segredo, que aí não é segredo, é dica, né? Uhum. Eu faço o arroz usando a cachaça. Como todos sabem, é a minha paixão pela Paixão, né? cachaça. Então, na hora que eu estou torrando o arroz, né? Você coloca o alho, a cebola, normal. Está torrando o arroz, eu ainda coloco uma dose de cachaça. Deixo evaporar o álcool, continuo torrando um pouquinho, deixo evaporar o álcool, para ficar só aquele gostinho da cana, o saborzinho da cana. Porque evapora totalmente. O álcool evapora total. Então, não se preocupem Isso ajuda para a deixar criança. ele mais soltinho. Exatamente. Porque eu não sei se as pessoas sabem, por exemplo, todas as indústrias de massas, de pastéis, todas usam a cachaça na massa. Porque é o que deixa a crocância e deixa ficar sequinho. O pastel mesmo. Exatamente. Faz uma massa de pastel sem a cachaça. Exatamente. Né? Dá aquelas pururucas. Então, no caso do arroz, ela tem o mesmo efeito. E aproveitando o ensejo Bacana. aí, na hora de fazer o risoto recebe um vinho, tudo nas tradições italianas, e aqui a Miriam pegou uma adaptação para a cozinha mineira. O risoto mineiro. Exatamente. Arroz brasileiro mineiro, com a cachaça, e esse arroz vai ficar maravilhoso. Já quero comer, viu, Miriam? Exatamente, Eu também vai ser um gosto de prazer. colocar muito a cachaça e até, por exemplo, em carne também, né? Vou fazer um deglace lá, em vez de, às vezes, colocar o vinho, eu coloco Cachaça a cachaça. com carne de porco, um medalhão, principalmente, fica maravilhoso. né? Maravilhoso.
arroz. Então, eu uso essa a cachaça... receita sustentável aqui, essas maravilhas, gente. Nossa mesa está toda festiva, né? Tem aqui o livro, que é da Mira Cerruti. Não é à toa que esses dois estão juntos aqui nessa mesa. A Mira, ela escreveu esse livro com receitas com cachaça e tem várias receitas aqui. Eu tenho receita minha, o Marlon tem... Por coincidência, a receita, né, Marlon? Que é um arroz caipira, exatamente. Risoto caipira, né? É um risoto caipira, mas nesse caso aqui, como é um risoto caipira, a gente está falando da rocinha de Minas, né? Dos nossos quintais, das nossas hortas, dos nossos animais. Então, eu utilizo arroz parboilizado e não, nesse caso, eu não utilizo nenhum arroz de grão italiano. Então, é um risoto que leva punks, né? Hoje nem tão considerado mais punks, né? Que é ora pronobis, taioba, couve e carnes suínas defumadas, que aqui eu uso lombo defumado, linguiça calabresa e bacon. Então, um arroz bem cremoso, bem gostoso, finalizo com queijo coalho, que está aqui na foto, tem um queijo coalho tostadinho em cima, o prato fica muito bacana, muito gostoso. Que maravilha! Agora, gente, eu queria, assim, infelizmente, o papo tá tão gostoso, mas o tempo tá acabando, né? Mas para a gente continuar roseando aí pelas redes sociais, porque nós vamos deixar também as receitas lá, se vocês permitirem, né? Claro, compartilhar. Com o que é bom, a gente tem que compartilhar. Com certeza. Então, eu gostaria, né, primeiro Mira, depois Marlon, que desse a sua dica para um prato sustentável. Eu sempre digo que sustentabilidade é a melhor receita. Então, sobra é diferente de resto, né? O que você faz, por exemplo, com a sobra do arroz? Eu sei que vocês trouxeram aqui, Mira, eu queria que você apresentasse e já despedisse do pessoal de casa, dando esta dica de presente para eles. Ah, que coisa boa. Então, hoje nós trouxemos aqui, eu criei um bolinho inclusive para um festival, ganhamos o primeiro lugar, né, o Santa Comidaria. Olha, tá aí, gente. Foi um bolinho feito com linguiça toscana, recheado com queijo coalho, e na massa eu uso o arroz, né, arroz agulhinha. O arroz ajuda a dar corpo, estrutura. Exatamente. Ele dá liga, né, e para quem tem problema com glúten, a gente não usa farinha. Olha que boa ideia, Exatamente. Porque né, tudo é farinha de trigo, então você tem a opção de fazer a farinha de arroz. Exatamente. Né? Se não comprar pronta, pode bater o arroz, virou a farinha, pronto, você já tem a farinha de arroz. E com relação à sustentabilidade, como você mesmo disse, não é resto, é sobra. Porque a gente que tem restaurante... às vezes a gente tem sobra de arroz de um dia para o outro, que está perfeito, novinho, fresquinho. E a gente usa muito para fazer os mexidos, né? Eu tenho lá no restaurante mexidos com ora pronobis, com linguiça toscana, calabresa, com cubinhos de queijo coalho, gratinado. Então, maravilhoso, com ingredientes perfeitos de primeiríssima qualidade. Bacana demais, né, gente? Comer bem necessariamente não tem que ser o mais caro, tem que ser o viável, o gostoso, o apetitoso. E Marlon, e antes de eu passar pro Marlon, tem o shotzinho drink aí, ó, que você faz também, né, Mira? Isso. Com a cachaça. Como, shot mineiro. Né, a gente trabalha muito na linha da cozinha mineira. Esse bolinho de linguiça, inclusive, ele acompanha um molho de goiabada com pimenta, que é maravilhoso, delícia. Goiabada cascão. Tá aqui, ó. Maravilhoso. E o shot, a gente criou um shot mineiro, que é... Goiabada com cachaça. Cachaça com goiabada e o queijinho. E queijinho para acompanhar. É o trem bom, só. Isso é bom demais. Agora, Marlon, eu vou passar esse presente aqui para a Miriam, tá? Aqui ao vivo, né? Maravilhoso, muito obrigada. Tem um kit aí para você se deliciar com albarusca, arroz muito e obrigada. até a colherzinha de pau. E eu gostaria de ouvir o Marlon agora com sua dica, Marlon, de aproveitamento, né? E se despedir também. Sem dúvida. Com um presente aí. Claro. Para quem está nos ouvindo. Pois é, nesse croquete também eu utilizo sobras de arroz, né? Que nós vamos triturar no mixer, fazer uma massa exatamente para dar essa liga e estrutura, como no caso do bolinho da Mira Cerruti também. Aí a gente não precisa utilizar a farinha de trigo também, porque o arroz já dá essa liga. E nesse caso aqui eu utilizei carne desfiada, que você pode botar numa panela de pressão até que ela se dissolva. Você pode usar qualquer tipo de carne de sua preferência, frango, boi, porco. Até a
sobras, por exemplo, você que tem defumado. restaurante, Sim. pode sobrar, você pode mixar aquilo ali e fazer No meu outro caso, não é prato. muito sobra de carne, porque eu trabalho com a la carte, mas na hora que você está preparando um filé mignon, por exemplo, você tem as aparas do filé mignon aparas. que dá para fazer essa carne. Você cozinha até que ela desmanche bem temperada, tritura um pouquinho de arroz, faz aquela massa de croquete, um cheirinho verde, uma salsinha, uma cebolinha, um manjericão e pronto. Você vai ter um croquete fresquinho, novinho, para se deliciar. Seja petisco, seja lanche, seja para acompanhar um vinho, uma cervejinha. Olha, e ele é crocante E por aqui? fora, olha aqui, macio por dentro. E molhadinho, bem com úmido, arroz. bem suculento. E ainda com esse chutney aqui maravilhoso. Que é um chutney de manga com especiarias. E este da Mira, ó, que eu tenho que mostrar também, senão eu vou falar, por que não mostrou dela? Olha só, porque tem queijo, olha, mineiríssimo, né? E arroz. É isso aí. Para dar toda essa estrutura. Eu tenho um presente também aqui para o Marlon. Muito obrigado. Nosso kit albarusca, uma cortesia que vai acompanhada da colher obrigado. de pau. Essa que vai ajudar a preparar mais um arroz. Quero que vocês... Obrigado, obrigado. Se arrosei por aí ótimo. com albarusca e que a gente possa trocar muito mais conhecimento, mais figurinha, mais dicas, receitas. Muito obrigado. E assim, infelizmente, né? Estamos encerrando. Agradeço muito a presença de vocês. Nós e que até agradecemos. o próximo, né? Com Arrozeando. Arrozeando com Rose Campolino. E albarusca. Muito obrigada. Foi gente. ótimo o Obrigada. papo. Obrigado.